Bem-vindos ao canal JR Exatas e hoje nós vamos falar sobre o conceito básico de derivada, ou seja, aquilo que a gente deve ter em mente quando começar a estudar esse conceito. E antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma taxa. Uma taxa é a razão entre duas grandezas. Não tem sentido a gente pensar no conceito de derivada sem lembrar do que é uma taxa. Então, repetindo, é a razão entre duas grandezas. O que é uma grandeza? É aquilo que pode ser mensurado. Espaço, tempo, volume, tudo aquilo que a gente pode medir. E razão? Razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas mediante uma divisão entre elas. E somente a título de curiosidade, o termo razão vem do latim e é a mesma coisa que divisão. Lançando mão desse gráfico aqui, eu posso obter uma taxa da seguinte maneira. Dessa curva, eu faço a distância do f de b menos f de a refletida aqui na ordenada y e a distância b menos a refletida aqui na abscissa x. Então, isso aqui é uma taxa. Se no lugar do x eu tivesse o tempo e no lugar do y eu tivesse o espaço, essa taxa já ia ter um nome especial. Ia ser dita que ela é uma velocidade média. Mas e se eu quisesse saber a velocidade em algum ponto dentro desse intervalo A e B? Ele já não ia ser mais a velocidade média, já ia ser uma velocidade mais real. Então, para que isso acontecesse, deixa eu desenhar o ponto C aqui, eu ia ter que trazer o meu B, esse ponto B aqui, mais para a esquerda e o ponto A mais para a direita, de modo que o ponto A e o ponto B viessem na mesma direção. Perdão, viessem de encontro um ao outro. Desculpem aí. Então, ou seja, o ponto B ia nessa direção, para ficar mais claro, e o ponto A nessa direção, e aí, consequentemente, eu ia reduzindo esse intervalo. Uma vez que esse intervalo vá sendo reduzido, a velocidade que eu vá obtendo, ela vai se tornando cada vez mais perto da real, até que eu chegue em cima do ponto C, mantendo sempre esse mesmo raciocínio. O ponto A e o ponto B vão estar bem pertinho do ponto C. Então, nesse ponto, essa distância entre eles é bem curtinha. Ela não é zero, mas ela tende a zero. Porque a gente tem que lembrar que a gente não pode dividir nada por zero, mas ela pode se entender a zero. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma velocidade mais real. E essa velocidade mais real, ela já não pode mais ser dita velocidade média. Ela passa a ser dita velocidade instantânea ou simplesmente velocidade. Voltando então ao nosso gráfico na forma genérica. Se eu quisesse uma taxa, então, que nesse ponto C aqui, o que eu ia ter que fazer? O mesmo raciocínio. O meu ponto B ia ter que vir aqui na direção do ponto C e o meu ponto A na direção do meu ponto C. E aí a taxa que eu iria obter da divisão desse pequeno intervalo por esse pequeno intervalo ia ser uma taxa bem mais real. Eu vou dar um zoom nesse ponto C aqui para ficar mais claro o que eu quero falar. Nesse ponto C, por exemplo, a gente querendo a nossa taxa mais real, se ela chegasse aqui, por exemplo, esse aqui seria o meu ponto A que está caminhando. E o meu ponto B iria estar aqui também. Ponto B. Aqui. Então, entre o A e o B, a distância que eu tenho, ela é quase que uma reta. Embora nós estejamos sob uma curva, mas eu posso considerar isso como uma reta porque a distância é muito pequena e tende a ser tão pequena quanto a gente queira. Jamais ela vai se anular, mas vai ser muito pequena de modo a ficar quase em cima desse ponto C.
Então, o que a gente pode entender aqui? Que se a gente calcular a taxa nesse ponto bem pequeno aqui, com essa distância sendo cada vez menor, essa taxa real recebe o nome de derivada. Isso aqui é uma derivada. É isso que esse conceito que a gente tem que ter em mente. E por que a gente associa sempre a derivada à inclinação da reta tangente? Ou seja, a derivada no ponto C aqui, a gente pode entender geometricamente como sendo a inclinação da reta tangente nesse ponto C. Porque se nós passarmos uma reta tangente por esse ponto C, esse ponto A e o B vão ser cobertos pela reta porque eles são bem pequenininhos. Então, nesse instante aqui do ponto C, se nós analisarmos a inclinação da reta tangente nesse intervalo, nós estamos obtendo a derivada desse ponto nesse intervalo. Se esse ponto C estivesse aqui em cima, aqui aonde está esse x, por exemplo, a inclinação da reta tangente aqui iria ser zero. Nesse ponto x, a gente está vendo que é o máximo ponto. Então, na obtenção de um ponto de máximo ou de mínimo, aquilo que nós temos que fazer é derivar a função naquele ponto e fazê-la igual a zero. Porque naquele ponto, a inclinação da reta tangente, que como nós vimos aqui é a mesma coisa que a derivada naquele ponto, é igual a zero. Isso que a gente tem que ter em mente sempre que pensar nesse conceito de derivada. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Se a minha distância f de B menos f de A, eu batizar aqui, ó, de dy, e a minha distância B menos A, eu batizar de dx, e fizer essa distância tender a zero, porque eu não posso dividir por zero, então eu tenho exatamente o que eu devo entender por derivada. Era isso que eu queria explicar. Eu espero ter clareado um pouquinho mais. Caso alguém ficou com alguma dúvida, pode me escrever aqui no vídeo, ou então eu deixo ainda uma dica. Na descrição deste vídeo existe um link a uma aula onde também é explicado esse conceito aqui. Então é uma outra pessoa explicando, fica então o nosso entendimento comigo e com essa outra pessoa pode ser bem mais enriquecido. Muito obrigado pela atenção. Aqueles que gostaram, por favor, cliquem no legal e se inscrevam nesse canal. Obrigado.